Vou botar aqui. Ok. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Opa, um minutinho só que foi errado. Vou parar. Vamos lá de novo. Tenho que botar com som, senão ele sai sem som. Ok. Todo mundo está vendo? Vou minimizar aqui. Ok. Aqui, pessoal, a nossa aula é a continuação da aula passada. Eu acabei, não troquei aqui o estudo sistematizado, me esqueci, mas é curso do Livro dos Espíritos, tá? Estamos no capítulo, a parte 2, né? Da volta do espírito à vida espiritual, né? E estamos no capítulo 3, que vai do item 154 a 162, tá? Estamos falando sobre a separação da alma e do corpo. Espera que tem duas pessoas querendo entrar aqui. A Dani e a Gabriela. Deixa eu admitir elas aqui. Pronto. Pronto. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Gabriela. Estamos começando. A gente viu que nossos objetivos eram explicar o fenômeno da morte à luz da doutrina espírita, né? Esclarecer quais são as principais causas do temor da morte, entender como se dá o processo da separação da alma e do corpo, né? Da desencarnação. E seguimos o seguinte sumário, né? Eu fiz um desenvolvimento, a gente falou um pouco sobre o que é a morte, quais são as causas do temor da morte, a gente falou um pouquinho sobre como é que se dava a separação da alma do corpo, o desligamento do perispírito, como é que se processa, a gente viu lá que tem 4 processos que se dá, começa aqui no abdômen, né? Tórax, depois aqui na cabeça, atrás do cérebro, a gente viu essa parte. A gente ficou faltando falar sobre hoje, sobre o reencontro com os familiares, né? Após o desencarne. E se vocês, no final, né, como eu falei, né, entenderem como é que se dá esse processo da desencarnação, já falei, eu vou ficar muito feliz, né? Se vocês entenderem tudo isso aqui, né, de forma clara, eu vou ficar muito feliz. Então, a gente falou um pouquinho sobre a morte, né? Todo mundo lembra? Aliás, a Tânia que falou sobre o que era a morte, né? Até fez a pergunta, o que é a morte para vocês? Todo mundo respondeu prontamente, né? Eu lembro disso, né? Mudança de estado, né? Do espírito. Então, a alma passa a ser espírito. Lembra disso aí que a gente falou? Então, quando está encarnado, é alma, né? O espírito encarnado, né, se dá o nome de alma. Desencarnou, é espírito. Tá bom? Então, a gente viu que era sempre mudança de estado. Falamos sobre isso, e o espírito começa a entrar numa nova fase de existência, né? Mas, em torno de tudo isso aí, tem um processo, né? A gente falou, né? A gente vai falar daqui a pouco também, né? Falamos também que a separação da alma, né, se dá pelo rompimento dos laços fluídicos, né, que quando a gente encarna, né, o nosso espírito, né, vai laçando nesse corpo, né, vai envolvendo com os fluidos dele, né, e vai, né, se fixando nesse novo ser que vai encarnar. Então, e aí, a partir daí, esses laços vão se apertando cada vez mais, né? E vimos que o processo, né, esse processo de separação da alma do corpo é um processo que se dá lentamente, não é bruscamente, né? Se não me engano, foi até a Mônica que contou, a Mônica não, a Mônica, né? A Verônica perguntou de essas mortes violentas, né? Essas mortes em que a pessoa é tirada a vida de uma forma tão drástica, tão rápida, né? Então, a gente falou também um pouco sobre isso, né? Que o processo é o mesmo, né? Principalmente para essas mortes violentas, né? Porque
O espírito ainda está enraizado, né? Então, como é brusco, né? Isso aí às vezes leva tempo, depende do que a gente viu, né? De que é que depende essa separação ser mais rápida e mais lenta, lembra? Da moral. Isso, Mona, do estado moral. E da preparação da pessoa, né? E da preparação do conhecimento. Então, esse estado moral que vai preparar, né? Moral. Tem pessoas que estão se preparando para o desencarne já há muito tempo, né? Acredito que nós já estamos nos preparando, né, com esse entendimento há muito tempo para, no momento, se tornar um pouco mais fácil, a perturbação ser menor, né? Que aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? E aí acontece o quê? A separação é vamos dizer assim, demorada, né? Porque ainda estão muito presas à matéria. Tem umas aqui, a gente viu que esses processos às vezes podem levar dias, meses e até anos. O Kardec fala sobre isso, né? E ela só se completa absolutamente quando o quê? Quando todos os laços estão rompidos, né? Porque eles se unem átomo a átomo, né? Quando encarna, né? Molécula a molécula. A mesma coisa, para desencarnar, átomo a átomo, molécula a molécula. Tá? E a gente viu isso aí. Né? E quais são as causas desse temor da morte? Lembra que a gente falou sobre a ignorância sobre a vida pós-túmulo, né? O que é que acontece depois? Apesar do Chico, de Valdo e outros autores escrever várias coisas a respeito da morte, da vida após a morte, dos espíritos, como é a vida no mundo espiritual, foi até lançado alguns filmes, né? Nosso Lar, A Vida Continua, né? As Mães de Chico e outras coisas mais. Mas as pessoas ainda têm muita insegurança, né? Eles ainda acham uma coisa desconhecida. Esse medo do desconhecido, essa incerteza, vamos falar assim, essa incerteza é que causa esse temor da morte também, né? O apego aos bens materiais, minha casa, meu carro, né? Principalmente aos familiares, meus filhos, né? Como é que vão ficar, minha esposa, né? Isso aí, né, faz com que o espírito... A louça para lavar também, Ronaldo. Quem que vai lavar a roupa, quem que vai pendurar a roupa, quem que vai cuidar das coisas, não, é muita coisa. É muito apego, então. É muito apego, é muito apego. Não, deixa lavar, alguém vai lavar. Alguém vai lavar é a melhor parte, não vai lavar mais louça, não vai lavar mais roupa. Fazer almoço, comida, eles vão comer o quê, meu Deus? Nem devia ser um temor, devia ser um alívio. Não vou precisar lavar mais nada, não vou precisar pendurar mais nada. Nossa Senhora, eu vou ter que limpar mais a casa, passar aspirador, nada disso, arrumar cama. Tomar banho, né? Nesse frio. Essa é a pior parte, Ronaldo. não tomar banho. Ronaldo. Oi, Joano. Silvano. Joano. Nossa Senhora. Eu falei Silvano. Meu pai, esse tá Ai do céu! Ai do céu! Joana! Tá feio o negócio. Pessoal, vocês têm que ter paciência Desculpa, comigo, Ronaldo, não dá para perdoar isso aí, não. Vocês têm que ter paciência comigo, eu ainda estou encarnado. O meu obsessão é um travesti. Ai, meu pai do céu. Ô, Ronaldo. Diga, Silvano. Ronaldo, tomando por base o que a gente está comentando aí, o desencarne de pessoas muito jovens, assim, que já não são mais crianças, mas são jovens ainda. Pega aí uma pessoa na faixa dos 20 anos. Então, acho que a espiritualidade, né, se é tem uma passagem assim muito rápida, violenta ou inesperada, né, uma coisa assim, acho que dá mais trabalho, né, para a espiritualidade, né? Uma pessoa, vamos por aí, que a gente fala, cheia de vida, né? Cheia de vida, com aqueles sonhos da juventude ainda por realizar, né? Aquela coisa toda. Então, é quase como querer descascar uma fruta verde, né? Imagina que a casca está ali apegada mesmo, é bem difícil, né? Está bem presa, uma né? fruta verde. Agora, já você vai descascar, por exemplo, uma fruta bem madura, aí uma laranja polcã, você vai puxando, ela vai soltando os mais fácil, né? Facilmente, né? Isso, Tem um negócio, viu, Silvano? É interessante. Tem um negócio legal, se vocês quiserem, é para todos, né? Eu acabei de ouvir o audiolivro da Memórias de um Suicida.
Ele é muito legal. Inclusive, é um áudio-vídeo com várias vozes. É muito interessante. Se você percebe claramente o que o Silvano e o que vocês estão falando com relação ao desprendimento, principalmente de suicídios, né? Eles contam em Principalmente. A detalhes. gente falou isso também na aula passada. Se quiserem, depois eu ponho no grupo lá. Pode pôr, Ricardo. Dois áudios de 10 horas. Mas é muito legal. Eu já ouvi. Muito bom. esclarecedor. Muito Então, bom. Depois eu ponho para quem quiser. Isso, só comentando uma coisa aí, a preocupação aí da Verônica. Verônica, a coisa ficou pior para o Silvano do que para você, tá? Então, começou no seu pé. Preocupação de lavar os pratos e tal. Mas lembra lá no plano espiritual que o André Luiz começou a fazer lá? Que ele queria trabalhar? Foi limpar o chão. Limpar o chão. Verdade. Continua lá. Tem pia, tem prato lá também, viu? E louça para lavar. Roupa para passar, e por aí vai. Tem que começar por algum lugar, né, pessoal? A gente fala brincando, a gente tem que começar por algum lugar. Não adianta fugir, Na verdade, não. que a gente desconhece um pouco sobre essa parte lá do mundo espiritual, mas a gente já tem uma noção que o André Luiz coloca nos livros para a gente, né? Com relação ao que o Silvano falou, é verdade, né? Imagine um jovem, né, cheio de vitalidade, né? O fluido vital dele ali está borbulhando, né? A gente lembra do fluido vital? Aquilo que vai animar aqui, né? Esse nosso corpo, né? Quando a gente é jovem, ele está ali, né? Ali, vamos dizer assim, 95%, tudo está cheio de fluido vital, né? Lembra disso, do fluido A vital? bateria está nova, né? Está novinha a Mas bateria, todo gás. Aí de repente... Eu te pergunto... Então, eu te pergunto uma coisa. Mas, ok, eu entendo a questão que ele tem a vontade, o apego dele à família e tudo mais. Mas não foi combinado? Por que existe esse apego? É desconhecido, né? Ele tem um apego porque o espírito, quando está aqui encarnado, né? A gente sabe que quando ele passa ali dos 7 anos, né? As suas tendências de outra vida começam a se manifestar. E se ele era um espírito que era muito apegado, gostava muito de valores materiais em outras vidas, era muito ligado a isso, ele não vai chegar nessa, de repente, de se desfazer, não. Isso aí ele vai se desligando aos poucos, vai ter, sim, alguns... Isso é normal, né? E até as pessoas se desprender de tudo isso, demora, né? Porque vivemos no mundo material e a gente tem os bens materiais, já respondo, e a gente tem os bens materiais justamente para servir para nosso crescimento. Mas muita gente depende desses bens para que a vida deles sejam felizes na vida dele, infelizmente, né? Fala, Silvano. Ô, Ronaldo, e a Verônica falou, não foi combinado? Só que Sim. tem um esquecimento também, né? Combinado e esquecido, né? Exatamente. Quando combinou, você é encarnado... Pode falar, Silvano. Não sei se é um complicador, mas também se a gente lembrasse tudo que combinou, talvez a gente... Não é complicador, porque as leis de Deus são perfeitas, a gente sabe disso, né? E o esquecimento é uma bênção, justamente, né? Para que os pais possam cuidar daquele ser que possivelmente pode ter sido, né? A maioria a gente sabe que dos familiares são por afinidade, os espíritos falam isso, né? Mas pode ter algum ali que destruiu a família, no caso do Segismundo, quando fala ali no livro Missionários da Luz, né? Que Segismundo, né? Acabou com a vida da Adelina e da Raquel, né? Tá lembrado? A Adelina e Raquel eles viviam como casais bonitinhos, né? Aí o Sigismundo entrou no meio, né? Porque gostava da Raquel, acabou, né? Tirando a vida do Adelino para ficar com a Raquel. No final das contas, ele abandonou a Raquel foi parar no prostíbulo. E o que é que acontece? A vida dela foi um inferno, né? Morreu com muito sofrimento, né? E quando Raquel e Adelino vêm para realmente, né, formar uma nova família, né, eles aceitaram no mundo espiritual, recebeu quem? Recebeu o Segismundo para vir nesse mundo, para ajudar ele a crescer e evoluir. Né? Só que o Adelino não estava querendo, né, esqueceu, né, ele não estava querendo receber mais o Segismundo porque ele tinha receio de que poderia acontecer alguma tragédia na família dele, então ele se rejeitava, né, a ter um filho para que o Adelino pudesse encarnar, desculpe, para que o Segismundo encarnasse, né? Aí leva-se a Raquel, leva-se o Adelino ao mundo espiritual, o Segismundo lá cai de pé, de joelhos, pedindo perdão, né, que ele está mudado, ele quer uma nova oportunidade, ele fica até envergonhado, nem consegue olhar no olhar deles.
né? E a Raquel e o Adelino conversam tudo, né? E acabam cedendo essa oportunidade para o Segismundo, né? Aí acontece o processo, né? E ele nasce, né? Mas você acha que ele nasceu, vai lembrar? Pode ser que até os pais, né? O filho, né? Tem algumas, assim, vamos dizer assim, algumas desavenças, mas devido à bênção da família, né? Que faz com que nasça nesses seres o amor, né? Porque às vezes a consanguinidade ela faz com que o amor se exalte, né? Porque se não fosse da família, não estava nem aí, mas como é da família, não, meu pai, não, tenho que amar. É como se fosse uma obrigação ter que amar o pai ou a mãe, né? Não deveria ser, né? Mas em muitos casos acontece isso, é meu sangue do meu sangue. Às vezes a consanguinidade fala mais alto que os laços espirituais e a pessoa fica amortecida. Então, essa questão da família é muito, muito importante nesse sentido, tá? E na questão do jovem que está com fluido vital, né, a flor da pele ali, você vê, né, como ele tem muito fluido vital e ele desencarna em um acidente ou em algo repentinamente, ou um tiro, alguma coisa assim, o que é que acontece? Para se desfazer todo esse fluido vital, para se desligar esse corpo que ainda está muito arraigado, porque tem muito fluido vital, os espíritos vão ter um pouco de trabalho, você concorda? Não é, já não é lento. Então, nesses casos, às vezes demora mais um pouquinho, mas também lembrando que depender do estado, né, da evolução daquele ser. Ele pode ter 20 anos, mas pode ser um ser totalmente espiritualizado, um jovem que já acredita na vida eterna, já sabe do mundo do espírito, então é um jovem que já faz o bem, já pratica, né, já está no caminho, né, para ele vai ser um pouco mais, né, mais rápido isso aí, né, do que aquele que ainda está querendo faculdade, meu pai, minha mãe, não sei o quê, e aí, né, demora um pouco mais, né? A gente tem que ter essa consciência. Tá? E consciência das próprias ações, né? O estado moral, né? Quando você chega lá do outro lado, do mundo espiritual, né? Você está para desencarnar, essa consciência começa a bater mais forte em você, né? Não adianta você estar aqui, fazer o mal e achar que ninguém viu e está tudo bem. Não morreu, não aconteceu nada. Mas quando você chega lá e você é lembrado, porque quando você faz as coisas erradas, sua consciência te cobra dizendo que você fez errado, fica gravado. Quando você desencarna, ela vai te cobrar o que você fez. Ó, tá vendo? Tem vida após a morte. Tá? Vê, como é que você fica aí agora? Olha para tua cara, né? Fica vermelho, né? Então, aí a vergonha bate, né? De ter tentado, poderia ter, né, se modificado quando estava aqui e não se modificou, né? Preferiu dar vazão aos valores do mundo, né? Aos valores mundanos, né? Infelizmente isso acontece muito, né? Mas estamos aqui para evoluir moralmente e esse é o nosso objetivo, crescer moralmente para que um dia que chegar o nosso desencarne, a perturbação seja menor e a passagem seja mais rápida, né? A gente já tenha consciência com menos agonia, né? Com menos angústia, né? Nesse momento. Tá bom? Ok, vimos também que, né, no retorno ao mundo espiritual, né, é o corpo, né, que morre, né, a alma, né, volta a ser espírito, como eu falei, né, ele se afasta temporariamente e não perde a sua individualidade, né. O Ronaldo de aqui agora vai chegar lá com o Ronaldo que foi aqui agora, né, o que eu aprendi, o que eu sei, né, com todos os meus erros, com meus vícios e virtudes, né, todo mundo vai chegar lá assim. Como eu falei, ninguém vira santo, né, quando desencarna, né? Apesar que fala, foi uma pessoa tão boa, né? Era um carrasco dos filhos, da esposa, né? Então, a morte não torna ninguém santo, né? E como é que se dá essa separação da alma e do corpo, né? A gente viu, né? É dolorosa, lembra? Né? É dolorosa a separação, lembra? Dói, Não, dói. Desencarnar não dói, né, pessoal? Mas isso aí vai depender, porque a dor não existe, a gente sabe disso, né? Que não tem, né? Mas o espírito, né? Eu já Ele vi meu sai. corpo assim. Oi? Você Ele já viu seu sofre. corpo? Não entendi. Vamos ver. Os espíritos falam que nós sofremos mais durante a vida do que no momento de desencarne, que quando a pessoa já está um pouco mais espiritualizada, o desencarne é um alívio para ela, é um prazer, porque ela vai voltar para onde, né, a pátria dela, né, vai sair desse exílio desse corpo, né, que está amarrado aqui, preso, isso aqui não pode se manifestar com toda a sua plenitude, né, podemos falar assim, né, mas doer não dói, a morte não é dolorosa, você vai ter umas sensações de agonia, né, umas angústias, né, que vai demorar mais ou menos de acordo com o seu estado moral. A gente chegou a ver isso aí. Né?
Ele fala assim, o último alento nunca é doloroso, né? Nunca é doloroso, né? Que às vezes a alma já está naquele estado, ela já está, né, partindo para o mundo espiritual, ela não vai sentir dor, né? Talvez por estar ligado ainda ao corpo, não soltar todos os laços, muitas vezes já está. A gente viu que tem espírito que já desencarnou e ajuda até no desencarne dele, né? Isso é um outro patamar de evolução, né? Então, muitas vezes a alma já desencarnou, mas ela, por ainda estar ligado ainda ao corpo, né? Ela vai sofrer o quê? Algumas angústias, alguma sensação que a doença ou daquilo que ela morreu, né, vai transmitir para o espírito devido à ligação ainda que está com o corpo. Então, essas sensações ela ainda vai sentir. É que nem no caso da cremação, lembra? Se o espírito não está preparado, ele não vai sentir o espírito dele queimando pelo espírito, não, ele vai sentir aquela sensação, aquela agonia, né, do calor, né, envolvendo ele. Isso aí ele vai ter essa sensação se os laços ainda estiverem ligados no corpo, porque o corpo vai transmitir ainda, né, através desses laços perispirituais que não foram desligados, essa sensação para ele, né, do calor, né, aquela coisa sufocante, né? Entendeu? Vamos lá. E como se opera o processo, a gente viu também, né, que eles se desatam os cordões, né, lentamente, molécula a molécula, átomo a átomo, né, a gente viu disso. Pronto. E aqui a gente viu os passos, né? Lembra? Os passos para o desligamento, né? Eu li cada um deles para você. Primeiro, o rompimento dos ligamentos perispinal aqui no abdômen, né? Nesse ventre aqui na parte de baixo, né? Começa por aqui, né? E feita por especialistas, né? Dos espíritos que são responsáveis por isso, né? Quando se encarna lá no Mensageiro da Luz, na hora que o espírito do Segismundo vai se juntar ao óvulo ali, né, que foi fecundado, aí vem os espíritos que eles chamam de espíritos construtores. Esses espíritos construtores são aqueles especialistas em fazer esse tipo de coisa. Eles já têm todo o conhecimento de como vai se processar, qual o espermatozoide que ele escolhe magneticamente, né? No caso do Segismundo, ele escolheu magneticamente o espermatozoide para fecundar o óvulo e tal, porque o Segismundo teria que nascer com problema digestivo, porque uma úlcera, porque foi ali que ele deu a facada no Adelino, né? Adelino morreu de sangramento no estômago. Então, ele vai sentir as dores dessa úlcera e tudo isso. Então, esses construtores espirituais, esses especialistas, são os caras, né? Os espíritos, assim, que são os PhD e, sei lá, tudo, né? Que conhecem esse processo aí da encarnação, como da desencarnação também. Tá? E tudo isso é feito através de quê? Ó? Ação magnética na região, né? Então ele vai se desligando por aqui, vai se soltando, né? Tudo isso, né? De forma bem equilibrada. Os mentores, né? Esses especialistas, eles são bem capazes, são bem competentes nesse sentido, né? O corpo do moribundo, como ele fala aqui, né? Eu não gosto desse nome, né? Coisa horrível. Mas ele coloca aqui, né? Vai se esfriando, né? Aos poucos. A partir daí que ele começa a atuar nos centros emocionais, na região do tórax, né? Então, os espíritos colocam a mão, vão dando uns passos aqui, vão colocar para ir se soltando, para ir se desligando, que é a região que dos desejos, dos sentimentos. E se esses desejos e sentimentos são muito, né, muito ligados à matéria, isso aqui vai dar um trabalho danado para desligar, né? Por isso que os espíritos falam que demora, né? E aí, com o momento que está nessa região aqui do coração, né? Aí a pessoa que está desencarnando pode até sentir, né, essas batidas diferenciadas, como eu falei, né, do coração, né? O pulso vai ficando fraco. Na terceira, ele já vai o quê? Mexer, né? Vai operar no cérebro, né? Isso, né? Na casa mental nossa aqui, é onde ele vai começar aquele processo já de desligamento, né? Para poder o espírito, né? Já se soltar cada vez mais, já é um processo quase final isso aí, né? Que o último é aqui atrás, né? Que a gente viu, né? Então, ele vai soltando, aqui ele fala aqui na atuação na fossa romboidal, provoca efeitos imediatos na respiração, no sistema motor, né? E a pessoa começa a tremer, começa aquela sensação de sufocamento, aquela agonia mesmo, e aí vai, né? E por último, né? É desatado o laço principal, né, que ele chama de laço fluídico perispiritual. Ele fica ligado ao nosso sistema nervoso central, né?
é esse que está ligado, o perispírito, ao corpo, né? Ele fica localizado, né, na parte posterior do cérebro, aqui atrás do cérebro nosso, tá? Esse é o processo da desencarnação. Quando desligou esse aqui, então está concluído. Aí você já não faz mais parte do mundo dos encarnados, vai fazer parte do mundo dos desencarnados, na erraticidade. Dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Não tem dúvida, né? Mamão com açúcar, né? Então, a outra pergunta, que é se a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. A gente viu, né? Se tem um caso, né, do livro, se eu não me engano, foi Mensageiros, não tenho certeza, de uma Adelaide, né? De um espírito chamado Adelaide, que ela já tinha consciência que estava desencarnada, e ela vai ajudando os espíritos ali, soltando os fluidos do corpo dela, né? Ela mesma ajuda o pessoal ali, né? Você vê a evolução desse espírito, né? Será que um dia a gente vai ter capacidade de, com essa calma, né? Não, acabou, vamos lá, vamos soltar isso aqui. Não, esquece o mundo descarnado, né? Vamos desligar, eu quero voltar logo para o mundo espiritual, né? Eu quero lavar prato, não quero mais fazer nada disso, não. Então, vamos lá. A única coisa que ela não conseguiu, né, fazer foi o desatamento do último laço, né? Esse último aqui, que é como eu falei, né? São os espíritos que são já especialistas, né, para poder cortar esse último fluido que está ligado ao sistema nervoso central. O resto ela ajudou. Então, na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, porque nada mais tem do que a vida orgânica, né? Apesar que a alma já não está ali, o corpo ainda, o coração ainda bate, né? Ainda resta, porque é uma máquina, né? Ainda está batendo um pouco, mas não pode mais voltar à vida, porque já está se desligando, né? Então, é normal. Pode acontecer. Em se tratando da morte, né, é natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradativamente. Então, quando a pessoa já está no hospital, naquela doença, naquele câncer, ou uma doença que não tem cura, né, degenerativa, então, o fluido vital já está indo embora, né, pessoal? A velhice, desculpa, o fluido vital já está indo embora, tem um restinho ali, já tem aquelas gotinhas pingando ali, né, que nem a gente olha a bateria do celular ali, ó, 3% começa a piscar já, então já está piscando ali o negócio, então tem, né? O desenlace é mais fácil, né? Também dependendo do desprendimento, né? Do estado moral do espírito, né? Sempre tem isso, né? É mais fácil soltar os nós, mas se o espírito é muito preso à matéria, ele vai segurar ali, não quer soltar o corpo de jeito nenhum, vai dar trabalho, né? É mais fácil porque o fluido vital já se desfez, né? Seria mais natural. Ronaldo, Oi. isso que eu ia perguntar, o espírito ele tem condição de manter o corpo vivo daí? Não. Não? Não tem, não. O coração está batendo porque é a máquina, né? Quando parar de... o fluido vital que anima ele, né? Ele não tem mais fluido vital, o que acontece? Os órgãos vão parando, para bater o coração, né? O espírito ali, né? Vamos dizer assim, o perispírito ali só para poder, né? Vamos dizer assim, dar dinâmica ao corpo. Mas se o fluido vital se foi, não tem como você manter um corpo sem fluido vital. Não tem como. A gente viu nas outras aulas, lembra? É o fluido vital que sustenta, né? Se ele está desgastado, não tem como, né? Eu perguntei porque eu tinha uma tia, né? Que ela teve câncer. Uhum. E ela não queria morrer. Ela falava que o pai dela já tinha ido buscar ela, a mãe, e ela não queria ir. Que estava todo mundo bravo com ela. Só uma coisinha, Aninha. É interessante, né? Quando as pessoas estão para desencarnar, que eles começam a ver os parentes, né? O pai, mãe, vocês já notaram isso? É comum isso aí? O meu pai, quando estava desencarnando, ele falava que estava vendo a mãe, o pai dele, né? Mas continue, Ana. Então, e ela dizia que não ia, e que estava todo mundo bravo com ela. E ela estava num estado, o corpo dela, que, tipo, a pressão estava 6/3, coisa assim, e dias, ela estava ficando inteira roxa. E ela não morria. É porque ela não queria morrer. É um apego, né? A matéria. Ela não queria morrer. Daí eu pedi ajuda para um centro de Umbanda, que eu conhecia. Uhum. E o pai de santo lá falou que conversou com ela e que ela não queria morrer. Daí ele falou, vou ficar conversando com ela para convencer, né?
a deixar o corpo. E daí, no final da tarde, ela faleceu. Faleceu, né? Nesse Então, dia. Então, você vê, né, o apego das pessoas à vida, porque o corpo, né, é uma máquina, né, mas ele é orgânico, né, ele também não quer morrer, né, ele não quer se deteriorar. Por isso que ele também segura o espírito o máximo possível para ficar com ele, porque sabe que se o espírito se for, né, ele vai deteriorar, ele não quer. Por isso que e isso ele transmite para a alma essa sensação, e a alma, sabe, que ainda não está preparada, não quero morrer. E essa insegurança, por quê? Porque não tem, elas desconhecem o que vem depois, né? Se elas têm a certeza, se você sabe que você vai viajar lá, você vai ter um hotel, vai ter escola, vai ter tudo, você vai tranquilo, mas se você vai que você não sai para um lugar que não sabe o que é que vai te acontecer, não sabe o que esperar lá, né? Que coisa você vai encontrar, isso acaba, né, te assustando, né? E fazendo que você rejeite esse tipo de situação. O que acontece com muitas pessoas do nosso planeta que estão encarnadas, têm medo da morte, medo de pelar mesmo, né? Eu tinha quando era pequeno, hoje, graças a Deus, eu já perdi esse medo, esse temor, né? Vou falar assim. Fala, Macaco. Alguém ia falar aí? Eu quero. Oi. As pessoas que sofrem de Alzheimer, na hora do desencarne, e aí elas ficam em estado de sonolência, será? Eu acredito que... Pode falar, continue. Não, já sofreram, né, durante a demência da idade, né? E aí chega na hora da morte, do desencarne, eu fico imaginando como é que eles... Eu acredito... viu, Mona? Desculpe, quer terminar o pensamento? Não, pode falar, né? Eu acredito que nesse caso, Mona, como eles já não têm nem noção do que está acontecendo ao seu redor, eles voltam a ser crianças, eles não têm noção do que é vida, do que é morte, mais porque a cabeça deles já está em outra frequência, vamos falar assim, né? Então, o desencarne para ele vai ser uma coisa tão natural como ele dormir, acordar no outro dia, estar num lugar diferente, porque ele não sabe o que está acontecendo. Aos poucos, eu acredito que seja até mais fácil o desligamento dessas pessoas que têm Alzheimer. Aos poucos, o espírito vai começando a tomar consciência de si mesmo, do que está acontecendo, porque a doença é aqui no corpo, né? No espírito, não. O espírito ele volta a ser o que ele era antes, né? Com toda a consciência, aptidões, valores e vícios que ele tinha. Chegando lá, isso aí vai voltando aos pouquinhos, tal, ele vai tomando consciência do que ele era, do que aconteceu com ele, tudo, e pronto. Eu acho que é até mais fácil, né? Ele não tem mais desapego, essas coisas todas, que nem a gente aqui tem, né? Vamos falar assim, né? Eu acredito que seja assim. Ok. A Fátima chegou aí. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda. Boa tarde, atrasada, mas cheguei. Estamos fazendo uma revisãozinha aqui, tá? Para a gente começar, né? Aqui, algumas pessoas de separação começam antes da morte, a gente já viu isso aqui. Segundo a doutrina espírita, né, também coloquei, né, isso aqui para a gente, lembra que as sensações que precedem e sucedem a morte, bem como a duração do processo de rompimento no laço fluido que une a alma ao corpo físico, variam de caso para caso. A gente já viu isso aqui, né? Isso aí depende do estado moral do espírito, né? A gente viu isso aí. Estado moral é um fator importantíssimo nesse processo de desligamento, ser mais lento ou mais rápido, tá? Então, ele fala aqui, por via de regra, nas mortes repentinas e violentas, o despendimento da alma, tanto mais prolongado e penoso, quanto mais fortes sejam aqueles liames, ou, em outras palavras, né, quanto mais vitalidade existe no organismo, sendo que os suicidas se mantêm presos ao corpo por muito tempo. Lembra que a gente falou do suicida? Né? Porque quando você tem muito fluido vital e você morre de um acidente ou de algo que já é um planejamento reencarnatório, vamos falar assim, né? Isso aí, tudo bem, os espíritos vão lá, vão fazer o processo e vão tentar ao máximo, né, fazer com que essa separação se dê, né, mais rápida. Mas quando você é um suicida, você está tirando uma bênção de Deus, né? É uma oportunidade, né? Você tem muito fluido vital que só desgastou naturalmente. Então, não foi um planejamento que estava feito para você.
Ou seja, enquanto esse fluido não se desgasta, esse tempo que você vai passar do outro lado, isso tem até um lugar, né, chamado Vale dos Suicidas, que você vai para lá, um lugar bastante penoso, tenebroso, como o André Luiz fala no livro, vai demorar, né, o tempo que esse fluido vital tinha para se desgastar. Então, o sofrimento vai ser muito maior pela essa sensação de agonia, de tormentos, esse estar preso às questões materiais ainda, a não acreditar na vida após a morte. O espírito sofre muito por isso, porque ele chega lá, pensou que acabou tudo, não acabou, né? Ele ainda está vivo e ele não consegue se matar mais. Ele já se matou uma vez, como é que é aí agora? Né? E aí ele começa a ver aquelas pessoas todas em agonia, como o próprio André Luiz, né? E olha que o André Luiz foi uma morte, foi um suicídio inconsciente, né? Ele se matou por causa da bebida, da vida desregrada que ele tinha, né? Essas pessoas que dão um tiro, que se matam, tomam veneno e outras coisas mais, é sofrimento assim que vai, né? Aquele bota aqui, os vermes corroem as carnes, eles sentem os vermes, aquela sensação de a carne está sendo comida, né? Isso é passado pro perispírito, porque o espírito ainda está ligado ao corpo, e as sensações que o corpo está sentindo ali na terra, né, daquela agonia, daqueles vermes comendo, ele vai passar para o espírito que está ali ainda ligado. É horrível isso aí, né? E a gente, por isso que se tem várias como se diz, não é evento, né? Tem até cartilha, né, que o pessoal faz, que se prega contra o suicídio, né? Então já tem várias entidades, campanhas, né? Várias campanhas, várias campanhas. Obrigado, Silvano. Várias campanhas que se faz para que as pessoas não cheguem nesse ponto, né? A gente pensa que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Isso virou um caso de pandemia, né? O suicídio, né? Praticamente, né? E a gente, no próprio Centro Espírita, né? O Centro Espírita ele já tem campanhas, né? A gente sempre fala em palestra, fala em estudos, né? sobre o tema, né? Colocando a questão, né? em pauta para que as pessoas, se conhece alguém na família, se já teve alguém na família, né? Eles precisam muito de oração, porque é a oração que vai ajudar ele, tem aquela lucidez em algum momento, pedir perdão e encontrar uma luz para sair daquele lugar que ele está horrível, né? E sempre é bom a gente falar sobre isso, né? Olha, quando vocês vão fazer suas orações à noite, na hora que for descansar, que vocês sempre fazem, né? Coloque também, né, umas vibrações para os suicidas, né? Para que eles recebam paz, que eles recebam luz, recebam o carinho, né, da espiritualidade maior, que eles consigam abrir a mente para poder enxergar um novo caminho, porque eles precisam muito disso. Eles precisam, tá, pessoal? São nossos irmãos, né? Não aproveitaram a oportunidade, vai ter outra oportunidade, né? Então, bom. Dando seguimento, né? Aqui, ó. De todas as mortes, a pior é a morte pelo suicídio, né? Não existe suave quietação da morte comum dos indivíduos normais. Vamos lá. Muito pelo contrário, as agonias se prolongam pela morte adentro e continuam numa sequência de horrores, talvez até a nova prova terrena, né? O próprio André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral sofrendo isso aí. Né? Imagine, ele era inconsciente, imagine os conscientes, né? Quanto tempo, né, vai levar para isso? E aí, mesmo assim, a mãe dele fazendo muita oração. E só quem fazia também oração é aquela moça, aquela senhora, né, que ele ajudou o marido, né? As orações dela também serviram para ajudar ele sair de lá. Você vê, né? Uma desconhecida, vamos falar assim, que teve influência, né, para que o André Luiz saísse do umbral, né? E é isso que eu falo, né? Quando a gente dirige esses pensamentos para esses nossos irmãos, né, conhecidos ou não, é uma luz que se abre para que eles possam sair daquela zona de escuridão, né, de tristeza, né? E vamos lá. Que experimenta, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Né? Eu desencarnei, e agora? O que acontece, né? O que acontece? Não sei. Acontece ou não acontece? Ou depende? Esse é tema da próxima aula, meu Jorge, tá? Né? Tá invadindo aí. Aí tudo bem, vamos embora. Não fala, deixa eu para o Macário explicar, então. Tá na questão 59. Ainda é o meu tema ainda, tá, Macário? A sua aula é a partir do 163.
então eu posso falar. Então, depende, né, pessoal? A sensação que esses espíritos vão sentir no momento né, que ele se reconhece lá no mundo espiritual vai depender do que ele fez aqui, né? Tá lembrado que eu falei? Ó, se fizeste mal, né, ele vai sentir o que envergonhado daquelas coisas que fez, né? E vai tentar de alguma forma corrigir isso aí, né? Até a ficha cair, né? Mas tem que ser esse reconhecimento sincero, né? Você tem que pedir perdão, né? Estar com vontade, né? De tentar corrigir tudo isso de forma sincera, né? Esse arrependimento tem que ser sincero, como se fala, né? E quando a gente está nos umbrais da vida, né? E isso lá, né, é um processo vamos dizer assim, de o espírito se tentar se renovar, né? Vamos dizer, no sentido de ele alcançar a redenção dele, né? Então, ele está lá, ele primeiro ele vai se arrepender e depois que ele se arrepende, né? Ele vai buscar de alguma forma reparar o erro cometido, né? Isso faz parte, né? Todos nós, né, passamos por isso, né? Esperamos que não precisamos passar mais lá na frente, mas os espíritos que cometem erro, fazem mal aqui, eles vão ter que reparar de alguma forma o erro cometido, né? É o processo de evolução do espírito também. E aqueles que fizeram as coisas certas, vai se sentir aliviado, ou, né? Se for completista, né, conseguiu pegar toda a sua encarnação, fazer tudo certinho, pô, mais aliviado ainda, né? Mas se fez quase tudo certo, estou voltando, missão cumprida, da outra agora, vamos lá. Acho que o Chico, né, quando ele fez assim, graças a Deus, foi a última palavra dele. É isso aí, né? A última palavra, né? Conseguir aguentar até o fim todas as perturbações, as perseguições, todas as lutas e, sabe, cabeça erguida, com aquela consciência que não fez mal para ninguém e se fez, pediu perdão, estava arrependido, tentou reparar aqui mesmo nessa encarnação. Isso é importante, pessoal, né? Quando a gente chega lá, todo mundo, como a gente fala, todo mundo quer ir para a colônia espiritual, né? Todo mundo quer chegar lá, encontrar o pai, a avó, né? A mamãe, os amigos, tal. Mas ninguém quer ir para o umbral, né? Mas, se você não quer ir para o umbral, então mude o seu estado moral aqui nesse planeta antes de desencarnação chegar. Lembrando que a desencarnação ela pode vir amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, daqui a um ano. Então, se prepare, esteja sempre preparado, como falava sempre Agostinho, né? Esteja sempre preparado. A gente nunca vai saber o dia de amanhã, tá? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral, né? Sempre lembrando isso para vocês, para que vocês não esqueçam, né? Estado moral, pessoal. Estado moral são o quê? Virtudes que a gente tem que cultivar durante a vida. Que virtudes são essas? Virtudes cristãs. Amor, caridade, fazer o bem, resignação, resiliência, paciência, tolerância, né? Tudo isso, né? São nossos advogados, como fala assim, no mundo espiritual, né? São o nosso passaporte para, vamos dizer, para uma colônia espiritual, quem sabe, né? Não fazendo isso com um sentido de barganha, não, pessoal, não é isso. Fazendo isso porque isso é bom, porque eu me sinto bem fazendo essas coisas. Isso que é a maravilha. E às vezes você faz e nem percebe. Isso é melhor ainda quando você nem percebe, né? E é a evolução natural do seu espírito. Você faz, né? Porque sabe que aquilo ali é o que é o certo e pronto. Né? Não, vou fazer isso aqui porque eu quero ganhar um bônus hora lá em cima, daqui a pouco desencarno e tal. Quando falar comigo, eu já sei, tem um negocinho que eu fiz lá, eu dei sopa lá para o pessoal, tá? Vocês viram isso aí? Então, é essa coisa, né? A gente não tem que ficar barganhando com nada, né? Tá travando o áudio aí de vocês, pessoal? Não. Não. Tá normal. Que a Paula falou. Normal também. Talvez seja o da Paula, viu, Paula? Talvez seja. Desliga a sua câmera, Paula. Né? Para ver se não é no seu micro aí. Bom? Tá bom, obrigada. Nada. E aqui o desligamento do perispírito, como eu já falei, é variável, né? De acordo com a afinidade com a matéria, a gente já viu, pode durar dias, semanas, meses, anos, né? Se a vida for muito material e sensual, né?
A gente já viu isso aí. E pode ser instantâneo, né? Instantâneo não, né? Tem um lapsozinho ali, né? De uma vida intelectual e moral elevada, principalmente a vida moral elevada, né? Que às vezes a pessoa ela tem uma vida intelectual muito elevada, inteligentíssima, mas é uma pessoa que não tem moralidade nenhuma, né? Então tem que caminhar os dois juntos, ó. Ou pelo menos eu acredito que a moral tem que estar mais em cima. A moral é elevada, né? Sempre elevada. Falei um pouco da cremação, lembra? Alguém tem dúvida sobre a questão da cremação? Todo mundo entendeu, né? Sem Então, dúvidas. tá? E depender do espírito, a gente falou assim, o Emmanuel falou que, lembra que no Consolador que ele fala que o ideal é 72 horas, né? Para que o tônus vital se desfaça, né? Se desligue todos os laços, mas tem pessoas, como a gente viu, né? Leva dias, meses e anos, né? Aí é complicado, ela vai sentir, se ela for cremada, ela vai sentir as sensações do fogo, né? Penetrando pelos fluidos e passando essa Imagina um sensação para suicídio, ela. então, não? Algum Oi. suicida que porventura for cremado? É outro Deve... tormento para ele, né? Já imagine, já se matou, já é uma perturbação e ainda ser cremado, nossa, é um duplo sofrimento, né? Ou triplo, não sei, né? Você vê, mas tem crematórios hoje que eles seguram, sei lá, pedido, né? Sim. 7 a 10 dias, né? Isso, a pedido, né? Você paga mais e eles... Não paga mais, não. É o mesmo valor, só que você pode segurar por 7 a 10 dias. Ah, eu não sabia, não. Eu pensei que tinha que pagar mais. Eu pesquisei isso daí. Pesquisei. Então, ótimo, obrigado, né? Tá sabendo aí, né? Eu acho que futuramente, né, as pessoas vão ser todas cremadas, né? Que é mais higiênico, né, pessoal? Não deixa, que quando a pessoa é enterrada, né? Eles, com o tempo, aquele cadáver ele vai saindo um líquido que se chama cadaverina, né? Cadaverina. E esse líquido, né? Dos cadáveres que sai dos órgãos, das vísceras, ele acaba se infiltrando pelos lençóis freáticos, contamina até as águas, as redes, por isso que os cemitérios têm que ser afastados, né? E quando a pessoa é cremada, né, simplesmente é aquele pó, né, que você joga no jardim ou algum lugar, ou deixa em casa, alguns deixam em casa, né, para se lembrar, né? Os japoneses gostam de fazer muito isso. Então, porque vai ter um tempo que não vai ter mais onde enterrar as pessoas, né? Vai estar tudo lotado, né? Eu não sei, né? Uma hora isso aí não vai ter mais, porque o planeta está aumentando o número de habitantes, já estamos mais de 7 milhões, 10 bilhões e 300 habitantes hoje em dia, né? A tendência daqui a uns 20, 30, em 2050 está com quase 9 bilhões de habitantes, né? É muita gente, né? Fala a verdade, né? E comida para toda essa gente. É um outro processo. Se a gente for pensar, é uma outra aula que a gente tem que falar sobre isso aí também, que a gente estuda sobre isso também. O Espiritismo estuda até sobre isso, pessoal. Você vê que uma doutrina espírita ela é abrangente, né? Em todos esses sentidos, né? Para que a gente tome consciência e entenda melhor como cuidar melhor também do nosso planeta e de nós mesmos, né? Ô, Ronaldo. Oi. Ronaldo, existem culturas, principalmente as culturas orientais, algumas lá, que os cadáveres são colocados para os abutres. E é uma coisa normal. Coloca lá e buscam consome. É questão de desapego, né? Exatamente, né? Você vê que lá na Índia, né, o costume deles é queimar os corpos daqueles que desencarnaram, né, e jogar no rio Ganges. Então, os monges daquelas regiões, eles têm um local separado para ser queimado, né? Eles não queimam onde essas pessoas são queimadas normalmente. Então, eles têm um crematório diferenciado e tal, porque para queimar as pessoas, algumas famílias que têm dinheiro, eles colocam até aquelas madeiras de cedro que dão um cheiro diferente para poder, parece que sai o espírito perfumado, né? Quando vai para cima, né? Vamos falar assim, né? Mas tem famílias que não têm condições de comprar as lenhas e às vezes o corpo é queimado pela metade. Eles pegam depois do que sobrou e jogam lá no meio do rio, né? Aquelas pessoas que não têm condições de pagar, elas são enroladas na faixa jogada lá no outro lado da margem do rio Ganges. E principalmente mulheres grávidas, crianças até 10 anos de idade, isso aí eles não podem ser cremados. Entendeu? É a cultura deles, eles estão lá no meio do rio e jogam. Imagine, o rio é totalmente poluído, né? Para eles aquilo ali ir para o céu, né? Na crença deles, né? Então, muita coisa tem que se melhorar nesse sentido, né? Depois se banha lá para purificar.
Então, hein? E depois eles se banham no rio para se purificar. Banho no rio, aquilo para ele, o rio deles é sagrado, né? Aquele rio é sagrado, né? Uns litrinhos de água que eles vendem, né, para curar. Pelo que eu vi, eles têm aquele rio lá, ele tem em torno de 5 ou 6 vezes mais cloriforme fecais que o normal, né? Muito mais. Então, é um rio sujo, né? Apesar que eles encarar como rio santo, né? Tá ok, Paula. A Paula falou que vai sair e entrar de novo. Pode sair, Paula. Fica tranquila. A gente dá... Oi. A cremação faz com o caixão junto? Eu achava que não, que era só o corpo. Não, o caixão, né? Eles colocam o corpo no caixão, né? E vão lá, como a gente viu na foto ali, né? Deixa eu voltar aqui para você. Eu vi na foto, Isso, mas eu então... achei que era só simbólico. Não, eles colocam o corpo dentro do caixão, né? E até mais, vamos dizer assim, mais até bonito para a família ver, né? Eu falo porque imagine você pegar o corpo e jogar lá enrolado numa faixa no fogo, porque aquele fogo parece que ele não para, né? Então o corpo tem que ir em algum local, né? Ele não pode chegar lá, colocar só nas faixas e enfiar o corpo lá, né? Aí as famílias ficam menos impactante. Menos impactante mesmo, né? Eu já vi uma cerimônia de cremação, mas eu achava, na minha cabeça, era assim, desce o caixão e depois que a cerimônia, a gente não vê o fogo. Certo. Depois lá para onde vai, eu achava que tiravam o corpo e era só o corpo quem estava para cremar. Não, depende do caixão. Se o caixão for caro e bonito, eles vendem. E botam um outro caixãozinho mais barato. Tá bom, Ricardo, eu não sei. Mas o caixão é só um símbolo ali, né? E aquele pó que eles tiram ali, ele vai pegar um restinho do que sobrou ali, né? E colocar no pote, né? Tá misturado com o caixão, tá tudo ali misturado junto, né? Porque ali é só simbólico, né, pessoal? O espírito já foi, né? Tá pegado ali, coitado, né? E vimos também, né, as questões da doação de órgão, né? E que isso aí, né? Vai variar muito com a cultura, né? Os costumes, religiões também, né? Aqui o Chico falava a respeito sobre isso, né? Que ele fala assim, sempre que a pessoa cultiva o desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ou a benefício do que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera em nome da compreensão, sem guardar gratidão alguma, a isto a pessoa chegou a um ponto de evolução que a noção de posse não mais lhe preocupa. Então, isso não vai afetar nada, né, o perispírito em coisa alguma, né? Que nem na cremação, né? Se ele já chegou nesse estado aqui, ele pode ser cremado, enterrado, tudo isso aí não vai afetar em nada, né? Porque algumas religiões, né, não aceitam doar órgão, né? Tem alguns familiares também que não aceitam, né? Mas os órgãos podem servir para salvar a vida de muitas pessoas, né? Já que o corpo não serve para nada para a gente, né? A gente está desencarnado, por que não doar o órgão, né? né? Se a pessoa é muito apegada, aí entra aquela coisa, mas se a pessoa é muito apegada, então os laços fluídicos vai estar ligado àquele órgão, vai estar ligado, sim, vai estar preso. Então, né? Quando a pessoa for receber, vai sentir algumas coisas da outra, como alguém me perguntou, foi a Verônica, vai sentir algumas coisas, com certeza, né? Porque vai passar algumas sensações, esses órgãos. Não foi eu, não. Carrega o fluido vital da outra pessoa, né? Um pouco, que aquele órgão vai estar com fluido vital e vai passar para outra pessoa alguma coisa, né? Alguma sensação, vamos falar assim, né? Não foi você não, Verônica? Não fui, não foi eu. Então. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse, a doação prévia de órgãos lhe pertence por ocasião da morte física, não afeta em nada o corpo do doador. Tá? Isso aqui a gente já viu. E agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje. Ufa! Né? Será que vai dar tempo? Ô, louco, meu amigo! Você não entrou na aula ainda? O Mário já está estressado porque você pegou a aula dele hoje. Imagina, vai pegar mais uma aula? Onde já se viu um negócio desse? Não pode. Então, você vê? Está estressado já. Calma, mas ele repetiu a aula da semana passada e não deu a aula de hoje? Ele fez isso em consideração ao Ricardo, porque vai ter prova para o Ricardo. Obrigado, então, professor. Por isso que ele fez isso.
Vamos lá, Entendeu? pessoal. Meu Não, grande eu passei professor, mais meu rápido, né? É bom rever porque a gente relembra um pouco Meu mestre as aulas querido. passadas, né? E a gente bate aqui no... Então, Não, eu tô brincando, e Macário, a dá tempo sim. programação, meu amigo? A gente bate aqui Então nos vai lá, nossos... 15. Não, vamos lá, estamos Você indo. tem 15 minutos. Você tem menos de 15 minutos. Ainda tem Mentira, filme. não. Não tem. Para de estressar o Ronaldo. Eu tô Mentira, com o relógio Edu. aqui. É bom que a gente bate nos nossos objetivos e fixa mais na mente de vocês essas questões, né? Eu fico satisfeito quando vocês dizem, eu entendi, compreendi, estou sabendo tudo agora sobre separação da alma do corpo, sobre desencarne. Se alguém me perguntar, eu vou saber responder essas questões. Eu fico muito feliz com isso. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados e os ajudam e os felicitam. Ou seja, quando você desencarna, com certeza, seus parentes, você tem uma vida ilibada, uma vida moral bem né, sedimentada, vamos falar assim, né? Aquelas pessoas que têm menos apego, vamos falar assim, eles vão ser recebidos pelos familiares, pelos amigos que já partiram de outras vidas. Ele vai começar a enxergar essas pessoas, né? Se for uma doença, alguma coisa que ele precisa ir para um hospital, depois ele vai receber a visita desses familiares. E muitos desses familiares vão estar ali presentes no momento do desenlace, né, que vai soltando esse laço, ele pede permissão para estar ali com os espíritos ajudando também nesse sentido. Então, quando você vê sua mãe, seu pai do outro lado, então, não se assuste. Pode ocorrer imediatamente ou não, né, pessoal? Isso aí, né? Depende da evolução e da afeição devotada de cada um, com certeza, né? Isso vai depender muito disso, né? Tem pessoas que eram... É que a gente fala, né? Quando você chega no mundo espiritual, né? E a ficha cai, né? E você começa a ver os erros que você cometeu, aí, puxa vida, né? Se você brigava muito com seus filhos, com seus pais e outras coisas mais, aí você vai querer, né, colocar isso a limpo, você vai querer mudar isso aí, né? Então você vai fazer de tudo para poder, né, recebê-los, tratar com carinho, pedir desculpa, pedir perdão e outras coisas mais. Se não foi por isso, né, e já existiu o amor, né, isso aí vai aumentar mais do outro lado, né? Esses laços cada vez se fortalecem, né? Graças a Deus, né? O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele. A gente já viu, né? Imediatamente não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre, não é sempre, quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e os ajudam a libertar das faixas da matéria, como eu falei, né? A gente está vendo aí um desencarne. Os espíritos, aquele de branco ali é espírito, tá, pessoal? Já está esperando ali, ó. Está convocado, né? Hoje à noite tem jantar em casa. Vê também a muitos que haviam perdido de vista durante a passagem na Terra. Os amigos, né? Aquelas pessoas legais que conheceu. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que encontram encarnados que vai visitar. Então, é como se tivesse, né, vendo pessoas encarnadas, né, do outro lado, né? Como se algum encarnado vem e chega para a gente visitar a gente aqui, beleza, a mesma coisa, a gente desencarnou, a gente vai começar a ver essas pessoas naturalmente, como a gente estivesse vendo, né, nossos familiares, os amigos do nosso lado, né? É isso que acontece. Que bom, né? Que bom, né? Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Tá? Um dia todo mundo vai se reencontrar, né? E a gente tem essa certeza, né? A gente não se desespera no momento de desencarne, né? Bom, dúvida, pessoal? Vou passar um filminho para vocês. 10 minutinhos, tá bom? Sim, senhor. Então, fiquem ligados. Tá saindo o som? Tá. Está. O filme se chama A Morte de Dimas. Alguns de vocês acho que já viram, mas é bom sempre ver. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio.
Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Aí, pessoal, esse detalhe é interessante, né? Você vê que a pessoa se dedicou a fazer o bem pessoal, apesar dos percalços, dos problemas, ele se dedicou, ou seja, ele conseguiu, né, essa passagem mais rápida para o mundo espiritual, ou seja, o estado moral dele se elevou para isso, ele se preparou antes para que no momento da desencarnação fosse mais fácil. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos. Pessoal, aí você vê, né? Como é importante também a família ter o desprendimento, né? O apego da família àquela pessoa que está partindo, porque já é o momento, né? E fica segurando o espírito ali, né? Observe que a esposa dele está lançando uma teia de fluido sobre ele que não deixa ele partir. Ele quer partir, mas ela se segura ele, né? Precisa do trabalho da espiritualidade para isso. Dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Isso, pessoal, que vocês acabaram de ver aí, é o que a equipe espiritual faz para que se torne mais fácil o desenlace, né? Primeiro, tira aquelas influências da esposa, né? Não por mal, mas porque ela não quer ver o ente querido partir. Oi.
Essa é a melhora da morte, né, que eles falam? Isso, é o que eu ia falar, né? Isso é que eles chamam de melhora da morte, né? A pessoa se vê assim, dá aquela melhorada, tudo, e de repente ela vai embora, né? É o que chama de melhora da morte. Ok. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Ô, pessoal, desculpa aí, pessoal. Laços que localizavam forças físicas. Eu só queria mostrar para você que aqui ele está, você viu como é que ele começou a fazer o desenlace, né? Começou a dar os passos longitudinais e aí agora ele começa no abdômen. Lembra que o primeiro processo aqui no abdômen, a hipófise, a cabeça, depois o sistema nervoso central. Vamos lá. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Começa no abdômen. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão agora, celular tá no centro emotivo, no centro das operando emoções, sobre determinado ponto do coração. Os sentimentos. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Isso. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação,
constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Pessoal, aí você vê, né? Ele foi no abdômen, no tórax, aí, como ele falou, ele quebrou alguma coisa ali naquela parte romboidal, aí começou a se formar o perispírito em cima do corpo, né? É como se tivesse já desligado, mas ainda tem uma ligação na parte da mente, aqui que você pode perceber na cabeça dele, que é a última etapa que ele vai desligar, tá bom? Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. Aí é um ponto, pessoal, que eles chamam a atenção, que, né, nos velórios, né, quando as pessoas estão velando o corpo, a família, então, esse desequilíbrio, aquele choro, aquelas griterias, sempre é um entrave, né, nesse processo de desligamento. Você vê que a mãe dele continua ali do lado, dando espaço. Ele praticamente já está desencarnado, né? Só um fiozinho que liga praticamente, né? Mas ainda sustenta o corpo, né? E ele sente, né, todas essas vibrações que as pessoas em volta, né, estão passando, né, para o ambiente. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Pronto, pessoal, né? Eu sempre me emociono quando vejo esse vídeo, principalmente quando ele acorda, ele fala, mãe, isso é sempre me Mãe, emociona. eu te falei que eu não tenho mais, agora eu não tenho mais medo de morrer. Se eu falar mãe, a primeira palavra, Então, né? tá É o que a ótimo. gente, então, eu espero que esse vídeo, né? Acho que ele é bastante ilustrativo para o que a gente viu nas nossas aulas de hoje, principalmente essa questão do rompimento, né, das pessoas que estão em volta do moribundo ali para se desencarnar, né? Das pessoas. Então, pergunto se alguém tem alguma dúvida. Ronaldo. Oi. Ronaldo. Então, eu queria perguntar assim, minha dúvida. Por exemplo, no caso da minha mãe, que morreu, desencarnou Sim. com um corpo já muito velhinho, né? Certo. De muita idade. Quando ela for despertar, a aparência dela vai ser esse corpo assim, ou depende de quem for visitá-la? Como é que ela vai se apresentar para quem ela estiver visitando? Vou explicar para você.
quando ela desencarnar, por enquanto, né, a aparência dela vai ser esse corpo, né, que nem o Dima, né, ele vai ter essa aparência. Com o tempo, né, o espírito começa a aprender a modificar as feições, porque o espírito, né, o perispírito, ele serve para o espírito, né, crescer e evoluir, né? O espírito utiliza do perispírito para isso, né? Para a evolução dele, né? E ele pode moldar o perispírito conforme a sua vontade, né? Desde que ele saiba fazer isso. Ou seja, se sua mãe gostaria da aparência dela com 40 anos, ela pode moldar o seu perispírito para aquela aparência de 40 anos, né? Isso aí ela consegue fazer, né? Mas nem todos sabem, né? Teria que ter um tempo para aprender e fazer esse tipo de modificação, mas no momento em que ela está no desencarne, por enquanto, quando as pessoas forem visitar nesse pouco tempo, ainda vai ser a aparência última que ela teve, né? Então, é bem assim. Mas com o tempo, né? Quando você desencarnar, eu quero me ver com aparência de 30, então você se coloca lá, né? Se você souber fazer isso, né? Entendeu? Essa aula que vai dar? Porque justamente, por exemplo, meu pai, que faleceu há muito tempo atrás, não iria me reconhecer agora com essa idade. Então, eu posso me apresentar para ele com a idade que ele se separou da gente, com 20 anos. Marlene, os nossos pais que desencarnaram, eles acompanham toda a nossa jornada terrena. Eles sempre estão do nosso lado, né? Ele vai saber que você é você, independente da aparência que você tenha. É porque é afinidade espiritual. Isso aí não tira, né? Ele está aí do seu lado, ele já viu você crescer desde pequena, né? Mesmo não estando presente encarnado, espiritualmente, ele viu todos os seus passos, né? Os seus filhos, seus netos, ele vai ver tudo isso aí. Quando você chegar lá, ele vai saber que é você, pode ter certeza, né? A não ser que, só se ele tiver do tempo que ele desencarnou, né? Seria uma outra coisa, né? Se ele tinha uma vida pregressa, ligada muito exemplo, uma vida com coisas erradas, né? Que não é o caso do seu pai, ele estaria no umbral, tudo, aí se ele tivesse ainda lá, não teria como ele ver isso, né? Se ele tivesse naquela zona, né? Mas, normalmente, quando a pessoa tem uma vida já que é uma vida de querer ajudar, de servir, né? Uma pessoa que ama a sua família, né? Respeita as pessoas, né? Com certeza, essas perturbações depois da morte, né? Não duram muito tempo, depois eles têm consciência de si mesmo e começam a trabalhar também para nos ajudar também aqui na nossa evolução. É isso aí, querido. Tá bem. Posso falar uma coisa para a Marlene? Pode, querido. Marlene, quando você pensa na sua mãe, você sente ela, quando ela fica na sua mente, você vê, como você sente ela? Com uma imagem dela mais jovem ou mais velha? A última. A última, doente. Porque a minha também ficou doente, mas eu não consigo visualizar ela naquela cena. Aquela cena, para mim, acabou, passou. Eu consigo visualizar ela mais jovem. Então, procura tirar essa imagem mais velha e vai rejuvenescendo ela. Traz ela para um momento mais feliz, não no momento de agonia. Eu acho que você vai até ajudar ela nessa parte. Eu acho que essa passagem da sua mãe, Marlene, te marcou muito, né? Que você sempre lembra dela, sempre fala, você lembra dela nesse momento, né? Mas tenho certeza que ela está sempre preparada, bem cuidada, né? E com certeza, né? Você vai precisa tirar da mente dela, fazer uma nova imagem da mãe dela. Ela vai aparecer no sonho para você mais bonita, né? Mais jovem, pode ter certeza. Né? No sonho ela já apareceu mais jovem. Então. mais nova. Então, é você que precisa libertar. Eu preciso. Vamos lá, pessoal. Nosso questionário aqui para a gente encerrar aqui. Vamos lá? A morte natural sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade. O homem deixa a vida sem o perceber? Verdadeiro. Vocês já viram lá que eu passei, né? Não. Tá bom. Vamos continuar, certo? Verdadeiro. Após a morte corpórea, o espírito sabe perfeitamente o que aconteceu. Não sabe. Falso. Nem sempre, né, pessoal? Não, ele não sabe. Né? Verdadeiro. Falso. Não, é falso.
É falso. Falso, não é falso. Desculpe, é falso, né, pessoal? Nem sempre ele sabe, é falso. Com certeza. Falso. Olha, gente, até o Ronaldo está querendo enganar Não, a gente. tá pensando outra Ele coisa, é falso, prepara o falso. slide, ele coloca falso e está dizendo que é verdadeiro. É falso, me atrapalhei. Perdão, desculpa. O estado moral é a causa principal da maior... Verdadeiro. Deixa ele terminar de ler, homem de Deus! Mas que coisa! Tá parecendo que tá naquele programa do Portioli. 10, né? Verdadeiro. Fica vendo Portioli domingo e fica aí, ó. Bateu no sino primeiro, né? Bateu no sino primeiro. O Ricardo e o Macário não podem responder, que eles são... Não, o Ricardo tem que responder sim, Marlene, porque o Ricardo não veio na aula passada e ele fica falando que ele quer prova, então a prova é para ele. Vai lá, responde aí, Ricardo. Próximo, deixa eu falar. É correto afirmar escolinha do professor Ronaldo. Vamos lá. Em caso de morte violenta, o desprendimento do espírito é mais rápido? É verdadeiro. Falso. Falso, muito bem, é falso, não é? É o mesmo processo, né? Às vezes o processo é igual, independente da morte ser. Vai te contar aí, Ricardo. O conhecimento espírita ajuda o indivíduo a libertar-se da perturbação que segue após a morte? Verdadeiro. A menos que ele se suicide. Aí tá nos. Mas aí há controvérsia no caso dele ser conhecimento espírita, entendeu? Espírita se suicidar é complicado. Mas aqui a perturbação, né? Ajuda, né? Não é que liberta, ajuda, né? É uma ajuda. Mas eu já vi um monte de espírita que fuma. Tá se suicidando. E bebe também. Ai, meu pai do céu. Aí, ó, tá vendo? Vamos tudo para um brau, gente. Que tem obsessor. Pelo menos a aula serviu para alguma coisa. Eu tô vendo que você. Lógico, para ter certeza que a gente vai bater cartão lá no umbral. Vamos tudo bater cartão. Foi a revisão, Ronaldo. Viu? A revisão. Mas pelo menos vai ter gente conhecida. Vai ter gente conhecida. Vamos encontrar um monte de gente. Vamos aglomerar no umbral, gente. Quando eu desencarnar e encontrar o Silvano, ferrou. Tem que terminar, senão o Macário fica nervoso, gente. Macário já foi. Vamos lá. Macário já foi. Então pode ele pediu para sair. O sofrimento que às vezes, vamos lá, sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar o fim do seu exílio. Verdadeiro. Não. Acho que não. É verdadeiro. Verdadeiro. É sofrimento. Não. Sofrer é bom. Sofrimento que às vezes sofrimento. Tá chegando no final lá, é bom. O espírito também sofre. Tá voltando para o mundo espiritual, né, pessoal? Fiz tudo de bom. Tá bom. Verdadeiro. Maravilha. Eu achei um prazer para o espírito, aí eu falei, aí tem uma pegadinha. É uma sensação agradável, o prazer é a sensação agradável, né? Com missão cumprida, né? Beleza. Acabou. Os familiares Vamos lá. Última pergunta. Os familiares Bionívoco. Vamos lá, pessoal. A última pergunta aí. Os familiares sempre vêm receber o desencarnante na sua volta ao mundo dos espíritos e os ajuda a libertar-se das faixas da matéria. Eu não sei, não. Não, acho que é falso. Porque quem liberta... Ele foi no sempre. Às vezes. Quase sempre. Não. É quase sempre. A minha família é muito grande, não dá para descer todo mundo, não, gente. Nós estamos ficando espertos com essas pegadinhas agora. Pegadinha. Muito bem. Minha família é muito grande. Desce só o pai, tá de bom tamanho. Eu fico feliz que vocês conseguiram responder todas as perguntas, né? Acertaram todas as perguntas, que é do filme Além da Vida, né? Com muita sabedoria, muito garbo. Parabéns para vocês, pessoal. Fico feliz mesmo, né? Que conseguiram, né? 100% aí dos acertos, né? O Ricardo que deu uma vacilada ali e tal, mas é normal, né? Foi um pouquinho só, mas foi rápido. Ele lê rápido e aí engole uma palavra. Ele é afobado, gente. Pelo amor de Deus, o menino não sabe brincar. Eu já estou na última questão. Você não sabe brincar. Não pode. Tem que dividir. Não, eu adoro prova.
Eu fico entusiasmado. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. Emocionado. Espero que vocês... Ô, Fátima, minha linda! Que prazer ver você. Não, vocês são 10. São 10. Para você fazer parte dessa aula aqui. Meu Deus do céu, é muito bom, é muito bom. Que bom você ver isso. A gente não aprende, a gente dá uma risadinha. Até amanhã, Fátima. Oi? Até amanhã. Ela está conversando, Ricardo. Você já está mandando ela embora, pelo amor de Deus. Amanhã a gente tem evangelho junto. Amigo, com certeza. A gente tem evangelho junto amanhã. Obrigado. O Ronaldo está tentando se despedir, gente. Está mandando a gente embora. Ninguém ficou com dúvidas? Eu fiquei com dúvida. Eu pergunto na aula que vem. Pergunta na aula que vem. Isso, melhor. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Vou ver a aula, depois eu coloco lá. Tchau.